Questão de número 8. A questão de número 8, ela fala, pessoal, sobre o artigo 285-A. Aqui, ó. 285-A. Artigo este que foi trazido para o nosso código, inserido no nosso ordenamento jurídico por essa lei aqui, ó. 11.277, que entrou em vigor lá para maio, né, lá pelo mês de maio de 2006. Um artigo só, artigo 285-A, com 2 parágrafos. Um artigo só provocou um rebuliço danado na época em que isso entrou em vigor. Vamos ver aqui o que é que o enunciado, né, da questão 8 ele nos diz. A sentença liminar que foi trazida, né, para a nossa legislação por meio dessa lei aí, 11.277 de 2006, ela assegura ao juiz a possibilidade, vê só, de o juiz dispensar a citação do réu, tá certo, e proferir desde logo sentença, naquelas hipóteses em que o juízo já tinha proferido sentença de total improcedência em casos idênticos. Considerando esse instituto, assinale a alternativa correta. Vamos ver as alternativas. Vê, pessoal, eu queria antes comentar um pouco sobre esse artigo 285-A. O ano de 2006, ele foi um ano em que nós tivemos várias leis entrando em vigor. Muitas leis mudando o Código de Processo Civil. Foi uma mini reforma, tá? Foi uma mini reforma do CPC. Uma das leis, né, que entraram em vigor nesse ano de 2006, foi essa lei aí que a questão fala, que trouxe para o ordenamento o artigo 285-A e que trouxe para o nosso ordenamento a chamada sentença de improcedência liminar em processos repetitivos, em casos repetitivos. Poxa, o que danado é isso? No dia a dia do foro, né, no exercício da advocacia, você se depara com algumas ações que elas são repetições, são ações em massa, vamos dizer assim. É aquele tipo de ação, pessoal, que o advogado faz 30 numa tarde. Ações de correção de planos inflacionários, aplicação de determinados índices a benefícios previdenciários. É uma enxurrada de ação sobre aquela mesma matéria, sobre aquele mesmo tema. O que é que o advogado faz? Só troca o nome das partes. Copiar e colar, porque a matéria de direito é uma só, a situação jurídica é uma só. Só que isso gera um efeito em cascata, porque quando o réu é citado, o advogado dele faz 30 contestações numa tarde, é só trocar o nome das partes. A tese é uma só, ele já sabe o que é que ele vai dizer. E isso também para o juiz, porque quando isso chega para o juiz julgar, para o juiz sentenciar, o juiz dá 30 sentenças numa tarde, porque ele já sabe o que é que ele vai dizer, ele já tem a sentença pronta. Quando ele pega a petição inicial para olhar, para examinar, ele já sabe de antemão qual é a sentença que ele vai dar, porque ele já sabe o que é que o réu vai dizer, ele já sabe o que é que o réu vai contestar. Aquilo ali é rotina para ele. Aí vem o código e diz assim: juiz, numa situação dessa, vamos ser menos burocráticos, sejamos francos. Você já sabe qual é a sentença que você vai dar, não sabe? Você já deu essa sentença em outros casos desse aí. Você já tem essa sentença aí no seu juízo, na sua vara, no seu juízo. Essa sentença ela já foi proferida, então, juiz, vamos fazer o seguinte: repete essa sentença, reproduza o teor dessa sentença que você já tem aí. Repita essa sentença. E detalhe, não precisa citar o réu. Dispense a citação do réu. Aí, na época, alguns autores, isso é um absurdo. Entraram até com a DIN, isso é um absurdo. Como é que o juiz vai dar uma sentença de mérito, porque essa sentença é de mérito, e não vai ouvir o réu? E o contraditório, e a ampla defesa, e o devido processo legal? Aí veio a tese que prevaleceu acertadamente e disse: opa, e para eu dar um presente para o réu, eu preciso ouvi-lo, eu preciso perguntar se ele quer. Porque, pessoal, olha o artigo 285-A. A sentença que o juiz pode reproduzir, repetir, não é qualquer sentença, não. É apenas se a sentença for de total improcedência, total rejeição. O juiz está julgando improcedente em sua totalidade a pretensão do autor. O que ele não poderia, sem ouvir o réu, é julgar procedente o pedido do autor. Aí seria um absurdo. Porque como é que você acolhe o pedido do autor contra o réu e você não vai ouvir o réu? Aí é inconstitucional.
Só que a questão diz, se você, juiz, nesses casos repetitivos, se você já tem aí na sua vara uma sentença de total improcedência, reproduza essa sentença e dispense a citação do réu. Ou seja, pessoal, o processo mal nasceu, já morreu, já foi julgado improcedente. Improcedente, sentença de mérito, coisa julgada material, sentença definitiva, o juiz rejeitou o pedido do autor. Cuidado com esse artigo 285-A. Agora, uma coisa a gente tem de consolo. Todas as questões que eu tenho visto em provas, tanto na OAB como em concurso, sobre esse artigo 285-A, elas são literais. Elas cobram o que está no código. Não tem nenhuma surpresa. Vamos lá, vamos para a prática, vamos para a letra A. Nesse caso, se o juiz der essa sentença aí, né, do artigo 285-A, essa sentença liminar, será facultado ao autor que perdeu agravada a sentença, caso em que o réu será intimado para oferecer contra-razões. Vê, isso está errado, mas está errado muito, de cara, isso é um absurdo. Porque o ato do juiz que aplica o artigo 285-A é uma sentença. O código diz, reproduza o teor de uma anterior sentença de total improcedência. A gente sabe, né, desde a faculdade, não se agrava de sentença, se apela. O recurso cabível contra a sentença não é agravo. O recurso cabível contra a sentença de um juiz, ele é apelação. Então, cabe ao autor que não se conformar com essa sentença do juiz, cabe a ele, se quiser, apelar. Agravar, não. Interposto o recurso de apelação, aí sim, apelação contra a sentença. O juiz, se ele quiser, ele pode exercer o seu juízo de retratação, ele pode voltar atrás. Tá certo? Vê, pessoal, se você viu o artigo 285-A, parágrafo 1º, parágrafo 2º, ele diz assim, ó, quando o autor apela dessa sentença do juiz, se o autor não se conformar, né, contra essa sentença liminar proferida pelo juiz, quando o autor apelar, se o juiz quiser, ele tem a faculdade de decidir não manter a sua sentença, de voltar atrás, de se retratar. Em ele se retratando, ele pode mandar citar o réu e o processo continua. Se ele quiser, é facultado ao juiz exercer, nesse caso específico, o chamado juízo de retratação. No prazo de 5 dias. 5 dias o juiz tem para, se quiser, se retratar. Se ele não se retratar, aí o recurso de apelação vai subir para o tribunal julgar o recurso do autor. Vamos para outra letra, letra C. Nossa letra certa é a letra B. Vamos ver o que é que as outras letras nos falam. É cabível a sentença liminar quando a matéria controvertida for de fato e de direito. Pessoal, olha o artigo 285-A. Ele diz, é cabível esse artigo 285-A quando a matéria controvertida for unicamente de direito. É sim ou não, é aplicação da lei ao caso concreto. E aí, eu tenho direito ou não a esse índice? Essa correção me é devida ou não, é sim ou não? O tributo é constitucional ou não é? É lícito ou não é? Não tem fato, é direito, é aplicação da lei ao caso concreto, é sim ou não. D. Proferida essa sentença liminar, o réu, ele somente será citado a responder à ação em caso de provimento de eventual recurso. Vê, qual é o erro dessa letra D? Tá? Qual é o erro dessa letra D? Lá no parágrafo 2º do artigo 285-A, o parágrafo 2º diz assim, se o juiz decidir manter a sua sentença, né, dizer, não vou me retratar, eu mantenho. Então o código diz assim, o juiz determinará, ordenará a citação do réu. Ou seja, o réu já vai ser citado. Mas não é para responder à ação. Porque a ação já foi julgada, a ação já acabou, o juiz já julgou improcedente. Mas o réu será citado para responder ao recurso. Poxa, professor, mas quando a gente chama alguém para responder um recurso, não é intimação? A pessoa não é intimada para oferecer contra-razões? É, mas nesse caso, o réu ainda não faz parte do processo. Você tem que chamá-lo para dentro do processo. Você tem que trazê-lo para dentro do processo. E a gente sabe que citação é o ato pelo qual se chama a juiz o réu ou interessado a fim de se defender. O réu não faz parte do processo ainda, porque o juiz deu uma sentença antes de citá-lo, então ele não o processo ainda não existe para ele.
Só que agora será dada a ele a oportunidade de contrarrazoar o recurso de apelação oferecido pelo autor. Mas ele não é parte do processo. Então vamos citá-lo, vamos chamá-lo. É um negócio diferente? É. Aqui a gente está citando o réu, mas não é para ele contestar, para ele reconvir, para ele excepcionar, não é para ele responder à ação. É para ele oferecer contrarrazões ao recurso. Você está chamando o réu para ele responder ao recurso de apelação oferecido pelo autor que não se conformou com aquela sentença de improcedência liminar proferida pelo juiz, nas hipóteses do artigo 285-A. Então o erro é, o réu só vai ser citado no eventual provimento do recurso. Não, o réu vai ser citado antes mesmo de o tribunal julgar o recurso, porque ele vai ser citado para responder, para contrarrazoar ao recurso. Cuidado, pessoal, porque isso chama a atenção. Por que chama a atenção? Porque isso é uma coisa diferente. Por que é diferente? Porque quando você vai comunicar a alguém, para que esse alguém se manifeste sobre o recurso da parte contrária, você intima, você não cita. E quando você entra com uma ação judicial, você cita para contestar, reconvir ou excepcionar. Só que aqui não. Aqui você está citando para a parte responder ao recurso. Mas está certo. Por quê? Porque o réu ainda não foi chamado ao processo. Cuidado com isso aí. Vamos fechar por aqui, né? Fechar mais esse bloco aqui, né? Terminamos essa questão. Daqui a pouco a gente volta, a gente continua a responder aí o nosso revisaço OAB. Até o próximo bloco.